O homem que vive na prática do pecado, satisfazendo seus desejos pecaminosos, dando tudo o que seu coração pede, emprega uma dose muito grande de energia a fim de realizar os seus próprios desejos. Se entrega com muita força a esse propósito, porque entende que assim ele vai ser feliz. Muitos são dedicados ao extremo na busca da satisfação própria e se justificam dizendo que assim vão encontrar a felicidade. Já vimos que o pecado é um grande tirano que engana seus súditos, pagando-lhe como salário a morte. Fica ligado aí, pois o estudo de hoje vai trazer esse tema que é muito relevante para o cristão. O tema de hoje é livre do pecado. O texto de hoje se encontra em Romanos 6, 19 e 23, onde lemos: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 19 e 23. Não dá para negar que somos fracos em relação ao pecado. Não dá para vencê-lo por nossas próprias forças. Paulo fala sobre essa fraqueza no início desses versos que acabamos de ler. Nos lembramos de que Jesus também disse a mesma coisa lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deixa-me abrir aqui um parêntese. Uma das piores armadilhas para o homem é a confiança própria. Grandes homens do passado caíram vítimas da confiança própria. Sansão, por exemplo, confiava demais em sua força física, a ponto de se aproximar dos seus inimigos, os filisteus, sem temer nenhum prejuízo. Ele foi muito longe, a ponto de associar com eles através de Dalila. E você já conhece o final da história. E o que dizer do apóstolo Pedro? Jesus disse que todos iriam abandoná-lo. Porém, Pedro apressadamente disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus 26, 35. Momentos mais tarde, suas insistentes negativas demonstraram sua fragilidade em cumprir essas palavras. Cuidado quando se olha no espelho. Não veja em si além do que deve ser visto. Paulo disse: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, verso 3. O mais forte entre nós deve admitir que precisa de Jesus para vencer em todos os aspectos. Não confie em si mesmo, confie em Jesus. O texto de hoje fala sobre isso. Paulo demonstra que na fraqueza da nossa carne vivemos escravos do pecado. Oferecemos os nossos membros ao serviço da carne e da maldade. Então ele apela para que, assim como servimos ao pecado através da entrega dos nossos membros, devemos nos entregar com muito mais energia à servidão de Jesus Cristo. Pois essa servidão leva à salvação. Percebe? Agora, é preciso dizer que estamos sob o jugo de um Senhor, ou da justiça para a santificação, ou do pecado para a morte. Nesse quesito, ninguém é isento. O serviço a um liberta do serviço ao outro. Aqui não há meio termo. Você consegue compreender que mesmo depois que nos entregamos ao serviço de Jesus, e depois de sermos libertos do domínio do pecado, continuamos sujeitos a cair em alguma falha? Isso não quer dizer que ainda somos dominados pelo pecado. Isso acontece devido à nossa inclinação natural. Nossa natureza humana pecaminosa sempre estará lutando para obter o domínio. Por essa razão, a vida do cristão sempre será um conflito entre o pecado e a santificação. Isso me faz lembrar as palavras do apóstolo João em sua primeira carta. Escute: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. Não são as ações esporádicas que definem o caráter, mas a persistência na prática delas que define quem somos. Por vezes cometemos atos falhos para a nossa própria surpresa, e o mais cuidadoso entre nós também se surpreende.
não devemos deixar que isso seja atos comuns, mas também não devemos carregar um fardo pesado porque erramos de vez em quando. Podemos confiar na misericórdia de Deus e, em nome de Jesus Cristo, clamar por perdão e por restauração. Agora, se nos entregarmos ao pecado e fazemos dele um estilo de vida, certamente receberemos o que esse tirano nos oferece, que é a morte. Portanto, essa é uma questão de escolha. Mesmo não tendo em nós força para vencermos a tentação, ao escolhermos Jesus, temos a garantia da vitória. É isso que consigo ler nas palavras de Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Que tal se ligar mais uma vez a essa videira e solver o poder necessário para a vitória nesse dia? Que o Senhor lhe abençoe e te guarde.